Olá, boa noite, né? Para a gente é um prazer muito grande estar nesse momento participando desse instante, que é um instante ímpar da nossa igreja, que a nossa igreja está completando 40 anos, e falar um pouquinho dessa história, do nosso começo, nesses 40 anos participando. A nossa história começa exatamente com a evangelização, que essa igreja tinha como algo forte, né? Era uma igreja de evangelistas, era uma igreja de missão. E nessa época, essa igreja estava vivendo o evangelismo com a irmã Edna Rita, né? E foi muito interessante o trabalho que ela fez de evangelização, nos levando a conhecer o evangelho. Eu era católico de carteirinha, nasci na igreja católica e era muito apegado. Até hoje minha mãe é católica de carteirinha, tem até altar dentro de casa, e a gente seguia os princípios da minha mãe. E aí, conhecendo o evangelho através das filhas de Edna Rita, e que foi marcante no início da minha história nessa igreja, foi que eu desafiei as meninas, né? Eu achava que as meninas eram muito novas para estar me falando do amor de Deus. E foi quando eu disse para elas que eu queria conhecer do evangelho através de uma pessoa mais experiente, que tivesse mais experiência, né? Mais conhecimento. Foi quando elas me colocaram diante da mãe dela. E muita gente não sabe disso que eu vou falar agora, mas na minha mente era o seguinte: eu iria desafiar a mãe dela. Eu me preparei para desafiar a mãe dela. Eu disse, eu vou acabar com essa mulher em termos de mensagem, porque ela vai vir com uma historinha, ela vai ter que me explicar muita coisa, ela vai se embolar e não vai me explicar nada. Mas a história é longa, mas eu quero resumir essa história dizendo o seguinte: na primeira noite ela me encantou, na segunda noite me encantou novamente, e que eu passei praticamente todos os estudos que eu tomei para conhecer o evangelho, eu passei calado, sem fazer pergunta nenhuma, porque todas as minhas inquietações ela respondia antes mesmo de eu simular e fazer as perguntas, né? Então eu vi que o evangelho realmente era a força daquela época, e a evangelização ela tomou e empolgava todo mundo e envolvia todo mundo. Então, no início, na nossa caminhada, a igreja era a igreja lá que é pregada no livro de Atos. Era um auxiliando o outro, era um sendo o apoio do outro, e a gente tinha mais animação para a pregação do evangelho, para anunciar o amor do Senhor Jesus. Isso não quero dizer que não existia os desencontros. Existia muitas intrigas, porque estar com o ser humano não é fácil. Mas, aos poucos, a força de um, a força de outro, tanto nos aspectos de construção, de evangelização, de motivação, um ia ajudando o outro, e a igreja ia crescendo espiritualmente, ia crescendo em número, e a gente se tornou o que hoje nós somos. E aí chegamos ao finalzinho desse depoimento, dizendo que nós estamos comemorando 40 anos em missão. E a gente tem que começar a refletir muito: será que está sendo 40 anos em missão mesmo? Será que o que eu estou fazendo com um puro espírito de missão? Será que eu entendo o papel para o qual eu fui convocado, né? Porque a gente foi tirado do lamaçal do pecado, né? O Senhor nos resgatou de lá. O Senhor usou um batalhão de pessoas para nos resgatar de lá, para nos trazer para cá, né? Para nos dar esse direito de participar dessa grande batalha. Porque, na realidade, o privilégio é meu. O privilégio é seu, que está me ouvindo aí agora, de estar aqui agora. Não é dizer que é privilégio do Senhor Jesus, não, é privilégio nosso. O Senhor nos convocar para estar com os anjos, fazendo esse trabalho grandioso que os anjos sozinhos poderiam fazer em questão de minutos, e tudo está concluído. Então você foi convocado para estar nessa grande batalha. Você que está me ouvindo, você é um servo, uma serva do Senhor,
E a gente não pode esquecer jamais disso. É um privilégio nosso. Então, devemos acordar, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Agora, para continuar na missão, a gente tem que se alimentar todos os dias. Não existe estar na missão sem se alimentar. Não existe entrar no campo de batalha sem se alimentar. E o alimentar que eu falo está girando em torno do estudo da Bíblia, girando em torno da oração, girando em torno do estudo do Espírito de Profecia, girando em torno do alimentar. Se alimentar mesmo, porque saco vazio não se coloca de pé, não. Então, para estar aqui, eu tenho mais de 30 anos nessa caminhada. Já vi muita coisa acontecer. Sou perfeito de maneira nenhuma. Tenho N defeitos, como você que está me ouvindo também tem. Agora, ó, o nosso foco, a nossa vida, ela não pode fugir do alvo principal que é Jesus. Jesus Cristo está voltando, a missão, ela vai acontecer com você ou sem você. Né? A missão, ela vai estar acontecendo. Mas o Senhor Jesus lhe convocou porque Ele te ama, Ele quer te salvar e quer que você ajude a salvar outros. Não que você tenha um poder de salvação. Você não tem poder nenhum de salvação. A gente pensar assim, a gente está totalmente errado. O único que tem um poder de salvação é o Senhor Jesus. A gente ajuda, a gente participa. E para a gente é um prazer muito grande. Então, a convocação de hoje é: vem você, participa e vamos juntos, nesses 40 anos, trabalhar na missão, confiantes que Jesus está voltando e logo, logo nós vamos estar naquele grande lar que foi preparado para cada um de nós. Que Jesus te abençoe e vamos se alegrar, vamos celebrar 40 anos de festa em louvores ao Senhor, o grande Deus.